O fim, um termo tão temido e tão intrigante ao mesmo tempo. Temido porque ninguém quer que nada chegue ao fim, intrigante porque nós também temos vontade de saber como ele vai ser. O fim é algo inevitável, ou pelo menos era pra ser. Nos dias em que vivemos, as empresas só querem mais e mais bufunfa, e isso faz com que franquias de filmes, jogos e até animes nunca terminem. Dragon Ball quem o diga, né? Mas também tem casos que, devido a algum problema, aquela determinada obra nunca chega a ter um final, como Hunter x Hunter, que o autor nunca conseguiu terminar o anime por problemas na coluna, ou até mesmo Berserk, que o autor infelizmente veio a falecer antes de finalizar sua obra. Bom, essas são coisas que podem acontecer com qualquer anime ou mangá, mas felizmente isso não rolou com Konosuba. Konosuba teve seu fim em maio de 2020, com o lançamento do volume 17 da Light Novel. O mangá e o anime ainda lançam até hoje, mas a Light Novel, que é por onde esses dois se baseiam para serem adaptados, já terminou. O final de uma obra famosa é algo muito interessante, né? E isso por si só atrai todos os tipos de fãs que querem saber como aquela história que eles tanto gostam termina. Mas o que acontece se você pegar o final de algo e contar da maneira mais errada possível, mudando várias coisas da narrativa e fazendo o final daquela obra parecer genuinamente ruim? Bom, queria eu nunca ter precisado fazer essa pergunta, porque foi exatamente isso que aconteceu com Konosuba. Simplesmente vários vídeos surgiram aqui no YouTube. Meu vídeo aqui, ó, esse é um vídeo resposta, bebê. Não porque ele me menciona de forma alguma, mas porque tem algumas coisas aqui que estão erradas nesse vídeo. E de certa forma eu queria explicar os motivos. Me contando o final de Konosuba da maneira mais porca e errada possível. E isso obviamente fez com que as pessoas ficassem indignadas e virem reclamar comigo. Ai, que pena que no final ele volta pro mundo dele chato e sem ninguém. Emoji triste. Ele volta? Eu li a novel 2 vezes e não vi. Esse é o final onde a Aqua trai o grupo? Vi de um cara dizendo que a Aqua trai todos e foge com tesouros ganhos pelo grupo. E depois disso é só ladeira abaixo. Meu irmão, onde que tu viu isso? Tomara que eles mudem um pouco o final dessa obra no anime. Achei bem mediano pra essa obra de arte. Mediano. A única coisa mediana aqui é meu pau. Infelizmente, devido à famosa desinformação, o final de Konosuba está sendo difamado por todos. Mas não se preocupem porque eu estou aqui. No vídeo de hoje, este que vos fala irá contar como realmente foi o final de Konosuba. E eu não vou fazer o roteiro com base em resuminho de internet, não. Tudo que eu vou falar aqui é baseado inteiramente na própria Light Novel, que eu fui lá e li tudo pra fazer esse vídeo. Então bora lá, meu povo, eu sou o Kazulixo e no vídeo de hoje eu irei desmentificar o falso final de Konosuba. Mas antes de começar, talvez você esteja se perguntando: Ai, Kazulixo, por que você resolveu fazer esse vídeo só agora? Seu canal tá aí há tanto tempo, então por que você nunca fez um vídeo falando sobre o final correto? Bom, eu tenho 3 motivos pra isso. Primeiro, eu já falei sobre o final de Konosuba. Dinheiro, muito dinheiro mesmo. O cara enrolou até aqui e não começou o vídeo, mas tá tudo certo. Mas realmente, né? Konosuba, no vídeo que eu respondo perguntas sobre Konosuba. Mas naquela época, Konosuba não tava tão no hype quanto tá hoje, então era menos pessoas que procuravam pelo final da obra. Daí eu respondi um comentário. O que não muda é nada, porque para o algoritmo vai sair nos mecanismos de pesquisa da mesma forma. Porém, no hype tem chance do vídeo pegar mais visualização, né? Mas o cara tem que render, o conteúdo dele é só de Konosuba. E é muito bom. O outro falando do final e linkando pra esse vídeo era tranquilo, mas agora tem tanta gente indo atrás do final que é muito mais fácil eu fazer um vídeo apenas dedicado a isso, ao invés de pedir pra alguém ver outro com várias perguntas. Segundo, eu nunca quis falar sobre o final de Konosuba, porque eu tenho uma série de vídeos chamada de resumo da novel, que é onde eu leio a Light Novel de Konosuba e venho aqui resumir ela pra vocês. Essa série já existe no canal há um bom tempo e eu tô quase alcançando o final de Konosuba com ela, então eu não queria simplesmente explicar o final de uma maneira mais superficial e foda-se, eu queria contar de uma forma divertida e muito bem feita que nem eu faço nos resumos. Não que esse vídeo esteja mal feito, mas lá é um bagulho bem mais cinematográfico, digamos assim. Inclusive, se você é um desses que acompanha... Tem uma coisa que me incomoda aqui, é que geral não consegue assistir mais um conteúdo sem estar piscando coisa na tela. É dopamina pra macaco o tempo todo, mano. Que porra é essa? Tipo assim, o texto dele é muito bom, mas isso aqui me incomoda. Não, tipo, eu gosto de assistir as coisas assim tranquilamente, mas... é um gosto, mas o vídeo dele é sensacional. Pra quem tem esse tipo de defeito aí, ave Maria, o cara sai do vídeo dopado de tanta dopamina na cara que o cara é tuf, ave Maria. E eu trabalho pra editar essa porra.
acompanhe os resumos da novela, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Tudo bem que eu demoro e tal, mas a espera vai valer a pena, meus amigos, porque aqui eu vou dar uma boa resumida. E terceiro e último motivo, eu não sabia o quão errado eram esses finais que estavam aí pela internet. Atualmente, se você entrar no YouTube e pesquisar por Konosuba final, você vai se deparar com alguns vídeos falando sobre... Pera aí, o que é isso? A escolha de Kazuma que levou ao trágico fim do seu grupo em Konosuba. O que? O que o Kazuma fez? Kazuma perdeu todo o seu grupo? O mais triste, cômico e épico final. Meu amigo, que porra é? Obviamente o Kazuma não perde todo o seu grupo no final de Konosuba, mas esses vídeos estavam tão estranhos que eu decidi assistir pra ver o que eles iriam falar. Porque, né, se o bagulho tá escrito o mais triste, cômico e épico, tem que ser um bagulho muito foda. Eu separei 3 vídeos pra ver como é exatamente... Cara, eu acredito que a estratégia desses caras aqui é duas coisas. Ou eles realmente não conheciam o final da obra, ou eles queriam fazer isso pra ganhar engajamento. Geral usa essa técnica aqui de falar o nome errado do personagem, de mentir pra caralho, tipo, ou exagerar. E dá certo, funciona. Os caras vão lá e comenta, tanto que tu tá fazendo um vídeo desse, cara. Então, é uma técnica muito válida, só que é uma desinformação, né? Era esse final que eles apresentavam e vocês não estão preparados pra esse plot twist. Todos os vídeos que eu assisti... O meu tá aqui. O meu tá aqui, ó. Repara que o vídeo tem 4 minutos e 47. Ele vai xingar um negócio no meio do vídeo. Puta que pariu, é da hora. Eram exatamente iguais. Sim, exatamente iguais. Mas como assim, caso lixo? Eu já assisti esses vídeos aí, são pessoas diferentes falando, com imagens diferentes rolando. O que você tá querendo dizer? Não, amigo, não são os vídeos em si que são iguais, e sim o roteiro de todos eles que é exatamente o mesmo. A ordem dos acontecimentos, a forma como eles começam e terminam a explicação do final e até as mesmas informações completamente erradas são literalmente as mesmas. Falando desse jeito, parece que um deles simplesmente fez um vídeo e os outros só copiaram, e eu também achei que tinha sido isso. Até um amigo meu que tava assistindo o vídeo junto comigo conseguiu achar a fonte de todo esse mal. Um post no Reddit. Sim, um maldito post no Reddit. Em 2020, logo após o volume 17 ter saído, esse abençoado aqui fez esse post explicando pra galera que não tinha visto a novel o que rolava no final. Um ato bem nobre, por sinal, mas vamos concordar, o problema é que essa bodega tá muito errada. E daí nossos grandes compatriotas brasileiros olharam pra essa belezinha e falaram: pô, eu gosto de Konosuba, a galera gosta de Konosuba, que mal tem fazer um vídeo do final, né? Ai, ai. Enfim, acho que vocês já entenderam a bola de neve que foi isso tudo, né? Mas não se preocupem, meus pequenos gafanhotos. O grande, magnífico e nem um pouco egocêntrico dono da razão, Caso Lixo, vai contar o que de fato rolou nessa bodega desse final. E agora eu vou mesmo, porque eu já tava enrolando. Bom, todos os vídeos começam praticamente dando um contexto do que aconteceu de fato até chegar no final da obra. E eu não vou fazer diferente. O que eu gosto de chamar de o arco final de Konosuba começa mesmo no final do volume 14 da Light Novel, com a aparição da Serena, uma sacerdotisa nem um pouco estranha, que dizia ser uma fã do Kazuma e que queria entrar no grupo dele. Obviamente, geral achei isso estranho, porque o Kazuma não é flor que se cheira e de fato eles estavam certos. O nome verdadeiro dessa mulher era Celestina, e ela era uma das generais do Rei Demônio que veio até Axel pra meio que se livrar do Kazuma, que matou vários generais do Rei Demônio. Só que depois de uma conversa, os dois acabam meio que se entendendo, e a Serena faz um acordo com o Kazuma de que ela não vai mexer com nenhum dos amigos dele, caso o Kazuma não atrapalhe seus planos. Talvez você esteja se perguntando por que o Kazuma só não juntou a cidade inteira pra descer a porrada na menina, mas acontece que a Serena é muito apelona. Ela simplesmente tem um combo de poderes insanamente quebrados. Pra vocês terem uma noção, um desses poderes é o de refletir todo o dano causado a ela pra pessoa que mandou. Full counter. Ou seja, se o Kazuma matar ela, ele vai morrer também. O foco desse vídeo não é me aprofundar nessa parte da história, até porque eu já fiz 3 vídeos contando exatamente tudo que eu tô falando aqui de forma bem menos rushada. Então se você quiser assistir, dá uma olhada lá depois. Mas enfim, os dias vão passando e por algum motivo... Aqui, ó. Começou o resumo com 7 minutos e pouco. A Serena vai ganhando muitos seguidores pela cidade, isso faz com que a Aqua fique muito triste por estar sendo rejeitada por todos. Daí o Kazuma, não conseguindo mais aguentar isso, começa a lutar indiretamente com a Serena, das formas mais ridículas possíveis, até finalmente conseguir capturar ela. Mas em certo ponto da história, a Serena revela pro Kazuma que o verdadeiro plano do exército do Rei Demônio não era só acabar com ele, sim destruir completamente a cidade de Axel. Ele iria organizar um ataque gigantesco à capital real e simultaneamente iria mandar uma parte do exército
dele destruir completamente a cidade dos iniciantes. Dessa forma, o Rei Demônio não só teria vencido a guerra contra a humanidade, mas também iria acabar com qualquer chance de surgirem mais aventureiros para se oporem a ele. A Aqua vê isso como uma oportunidade perfeita para dar um fim nisso tudo, já que o ataque à capital seria coordenado pela filha do Rei Demônio, que era a última general que tinha sobrado. E como o exército todo ia estar focado na capital, era a oportunidade perfeita deles invadirem o castelo. O Kazuma rejeita com todas as forças essa ideia, porque ele normalmente já era fraco, mas depois da luta da Serena ele ficou todo fudido, por motivos que eu não vou falar aqui porque é pra você ir lá ver os resumos. E depois disso não dá outra, a Aqua foge de casa sozinha pra matar o Rei Demônio. E aí que começa a putaria. Depois disso, o Kazuma avisa os aventureiros da cidade sobre o ataque do Rei Demônio e a situação da Aqua. A galera da cidade começa a se organizar pra defender a cidade. O Mitsurugi se oferece pra ir atrás da Aqua e fica decidido que o grupo dele junto com a Yun Yun iriam salvar a Aqua, enquanto o Kazuma e o resto iriam ficar na cidade, já que o Kazuma tava bem fraco e não podia lutar. Mas isso não dura muito, porque nesse meio tempo o Kazuma descobre uma falha na Matrix e simplesmente se toca de que existe um jeito de subir de nível muito rápido e consegue aprender várias habilidades de forma praticamente infinita. Então, com a ajuda da Wiz e do Vanir, ele bota esse plano em ação e aprende um monte de habilidades. E talvez você esteja se perguntando: caramba, é agora que o Kazuma finalmente vai virar o mais poderoso da obra? Não, ele continua um bosta. Meio que não importa quantas habilidades ele aprende, ele continua sendo fraco, já que isso é de nascença dele, então não tem muito o que fazer. Mas pelo menos agora ele tem um monte de truque na manga, né? Enfim, depois disso, nossos três patetas partem rumo ao castelo do Rei Demônio, na intenção de salvar a nossa deusa dos banheiros, e depois de muitas loucuras, eles chegam ao castelo do Rei Demônio. E é aqui que de fato começa o final de Konosuba. Sim, eu passei todo esse tempo só pra dar um contexto pra vocês de tudo que aconteceu antes deles chegarem ao castelo do Rei Demônio. Eu obviamente pulei muita coisa e omiti várias informações aqui também, porque como eu já disse, eu tenho a série de resumo da novel que eu conto tudo bonitinho. Então vão lá depois e assistam, hein? Mas pra vocês terem uma ideia, nos vídeos alheios do final, todo esse... No meu mesmo, eu dou esse contexto aí em 30 segundos, viado. Porra, tipo, muito rápido, cara. Eu não tinha nenhuma expectativa sobre esse conteúdo aí, não. E ele foi um dos que performou melhor no lixo dos vídeos que eu faço. Mas tem um motivo pra isso, eu vou esperar mais pra frente que tem um trecho melhor que se encaixa. Contexto que eu dei desde a aparição da Serena até eles chegarem no castelo, tudo isso é contado em fodendo 1 minuto de vídeo. Agora eu lhes pergunto, você acha que cabe tudo isso em 1 minuto? Eu acho que não. Enfim, chegando no castelo do Rei Demônio, a Megumin começa a lançar um monte de explosões pra destruir a barreira do castelo. Talvez você esteja se perguntando como a Megumin conseguiu fazer isso, já que ela só pode lançar uma magia por dia. Bom, isso deve ao fato de agora ela ter ficado muito pique, poder lançar várias magias explosivas. É mentira, né? É lógico que não é isso. Nos vídeos falando sobre o final, os caras dizem que esse é o motivo da Megumin ter começado esse bombardeio na barreira do castelo, mas a verdade é que o Kazuma ganhou várias pedras de mana da Wiz antes deles saírem da cidade. Então Eu acho que isso aí, eu acho que eu não citei isso, mas eu acho que isso é de conhecimento geral. Essas pedras de mana já tem bastante tempo na obra, se eu não me engano elas aparecem na terceira ou na segunda temporada, cara. Alguma coisa assim. vez que a Megumin usava uma explosão, ela quebrava essa pedra e sua mana era restaurada. Depois de destruir a barreira, um bando de monstros começou a sair do castelo e junto com eles saiu um cara vestindo uma roupa branca. Aquele cara era o guardião do castelo do Rei Demônio, também considerado o mago mais forte do mundo, e como se já não bastasse, esse maluco era um anjo caído. Só que né, o coitado é completamente extinguido da face da terra pelas explosões da Megumin. Isso antes dele sequer se apresentar. Depois disso, o grupo do Kazuma finalmente vai rumo ao castelo do Rei Demônio. Mas logo na entrada do castelo ele se depara com o grupo do Mitsurugi e a Yun Yun. Acontece que antes deles entrarem no castelo, o Mitsurugi conseguiu alcançar a Aqua e ela conseguiu fazer um buraco pequeno na barreira, o suficiente para eles passarem. Daí, enquanto eles lutavam lá dentro do castelo, a Megumin começou a bombardear a porra toda e a Aqua disse que o Rei Demônio devia estar lá fora tentando destruir o castelo com eles dentro. Então eles correram até a saída. Mas a cagada foi que no meio dessa putaria toda, a Aqua simplesmente se perdeu do grupo e agora eles não sabiam onde ela tava. E se serve de farpas, nos vídeos alheios aí os cabas dizem que a Aqua se perde só depois do grupo do Kazuma e do Mitsurugi se juntarem, que não faz o menor sentido, porque os caras nem explicam que a Aqua já tava junto com o Mitsurugi antes. Cara, é o seguinte, o meu, eu peguei, fiz um roteiro ali, cagado um roteiro. Aí eu falei, chat GPT, resuma mais e corrige os erros de português, que é o que eu sempre falo. Aí
teve muitas dessas coisas aí que ficaram perdidas nesse resumo aí. Tem uma aqui mais pra frente que também é um erro que é grave, porra. Mas enfim, né, a rapaziada se separa pra achar a deusa dos estrumes e o Kazuma acaba num quarto vazio com um botão vermelho escrito não me aperte. O Kazuma vê de cara que aquilo é uma armadilha, mas aquela porra era tão idiota que não era possível que o castelo do Rei Demônio ia ter uma armadilha para imbecil que nem essa. O Kazuma então se convence de que aquela era uma passagem secreta e na hora que ele aperta o botão ele é teleportado pra uma sala escura e lá ele vê a Aqua. Sim, era realmente uma armadilha. Os dois então começam a brigar ali como sempre e isso faz com que alguns soldados escutem a gritaria e apareçam ali. O Kazuma e a Aqua se juntam pra derrotar os malucos e no meio dessa putaria toda o Kazuma usa a habilidade de teleporte que ele tinha aprendido pra mandar um dos soldados pra delegacia de polícia de Axel. Mas só o cara é teleportado, a armadura fica pra trás. E se serve de curiosidade, acontece que o gênio do maluco que usava essa armadura encantou a armadura dele com resistência mágica, mas ele por si só tinha uma resistência mágica muito baixa. Então quando o Kazuma usou o teleporte ali, a armadura do cara tancou a magia e ele não, e por isso que só a armadura ficou pra trás. Mas enfim, depois de derrotarem os malucos, a Aqua e o Kazuma ficam esperando o resto da galera aparecer ali, mas depois deles se tocarem de que ninguém ia cair numa armadilha tão idiota quanto aquela, eles decidem ir atrás deles. O Kazuma então tem a ideia de vestir a armadura do maluco e fingir ser aquele soldado com aqueles buffs da Aqua. Ele então meio que age como se tivesse capturado a Aqua e se encontra com outros malucos do exército do Mao. Lá o Kazuma diz pros caras acharem os amigos dela e dizerem que eles têm ela como refém, assim os caras com certeza se renderiam e viriam pra cá. Os malucos acham essa ideia genial e saem pelo castelo procurando o Mitsurugi e os outros, e enquanto isso tá rolando, a Aqua fica literalmente intimidando a galera do exército do Rei Demônio. Diferente das más línguas que dizem que a Aqua no desespero purificou o chá, não, a menina tava tirando uma com a cara dos malucos. Quando a Aqua fala que é do culto de Axis, os malucos ficam em choque e começam a tratar a menina como se ela tivesse uma doença contagiosa ou algo assim, e até trazem um chá pra ela, e a menina fica purificando o chá toda hora, só pra encher o saco dos caras. Enfim, depois de um tempo eles finalmente encontram os membros do grupo do Kazuma e lá o próprio tenta criar uma distração pra se revelar ali e pegar os caras de surpresa, mas a Aqua tava tão ocupada bebendo chá que não dá a mínima pro plano do Kazuma. O moleque então tem a ideia de provocar a Darkness pra fazer ela distrair os caras com seu corpo sensual e não dá outro. O Kazuma fica ameaçando a coitada a tirar a própria armadura e o plano até que dá certo, mas o boca aberta do Mitsurugi xinga os malucos e corta totalmente a brisa, inclusive a da Darkness. Mas nessa hora o Mamon, que era meio que o líder daquele esquadrão, dá um passo pra frente pra enfrentar os malucos e isso dá brecha perfeita pro Kazuma chegar nas costas dele e meter logo a peixeira na nuca do cabrito. Ele então se revela ali pra todo mundo e a galera do grupo dele aproveita a oportunidade pra dar um cacete no resto dos malucos. Depois eles se reencontrarem com os outros e darem aquela famosa comida de rabo na Aqua. De 5 em 5 segundos aparece um texto sobre a última palavra, cara. Pelo amor de Deus. O Kazuma diz que tá na hora deles voltarem pra Axel. Só que o Mitsurugi fica bem puto e fala que eles não podem desistir agora e que é responsabilidade do Kazuma levar a Aqua de volta pra casa. O Kazuma fica quieto, mas quem interrompe ele é a Aqua, que diz que tá tudo bem e fala com um sorriso no rosto que só fez isso porque queria que as pessoas da cidade ficassem com saudade dela, então eles já podiam voltar. Só que o Kazuma já conhecia a Aqua tempo suficiente pra saber que aquilo não era o que ela realmente queria, e essa provavelmente era a única chance que eles teriam de derrotar o Rei Demônio. A Yunyun então começa a preparar o teleporte para eles voltarem para casa, e é nessa hora que o Kazuma para tudo e diz que gastou muito dinheiro comprando itens antes de vir para cá, então agora eles estavam praticamente falidos. E com um sorriso no rosto, o Kazuma pergunta quanto que deve valer a cabeça do Rei Demônio. Depois do Kazuma dizer isso, eles fazem um plano para entrar na sala do Rei Demônio. Toda a rapaziada ali iria enfrentar diretamente o Rei Demônio, enquanto o Kazuma furtivamente iria chegar nas costas do Rei Demônio e matar ele por trás. E puta merda, que plano bom, hein, Kazuma? Além disso, eles combinam com a Aqua dela não reviver ninguém em hipótese alguma, porque isso iria abrir brecha para eles atacarem ela, e se a Aqua morresse, eles iam estar muito fodidos. Mas antes deles entrarem na sala, a Darkness se lembra de algo. Ela fica desesperada e pergunta se o Kazuma ainda tem aquele anel que a Iris deu pra ele na terceira temporada, e ele diz que sim. A Darkness então fala que nem ele nem o Mitsurugi podem em hipótese alguma dar o golpe final no Rei Demônio, e ela fala que é pra eles deixarem ela fazer isso. Pra quem não tá lembrado... Cara, essa parte aqui também é errada lá. Eu acho que tem a explicação depois, mas no momento que é falado errado. Que tipo, vem a linha e aí eu falo, pro caso, eu não lembro direito, faz muito tempo, mas eu falo assim, a Darkness interfere o Kazuma pra ele matar a coisa, é o contrário. Tipo, é pra ele não coisar, mas aí vai do resumo e corta. Só que
Passa um segundinho e explica que é por causa do casório lá. Aí só que foi por causa do texto que tava corrigido e tal. Mas essa parte aí é muito lógico. Essa coisa aí vem... Essa aí é um erro que é aceitável, pô. A Iris na Season 3 diz que o aventureiro que derrotar o Rei Demônio tem por direito se casar com a princesa. Então ela não queria de jeito nenhum deixar o Mitsurugi, muito menos o Kazuma, matar o Rei Demônio. E por algum caralho de motivo, nos vídeos alheios do final, os caras falam o contrário. Os malucos dizem que a Darkness diz que o Kazuma tem que matar o Rei Demônio. E isso não faz nem sentido. Sim, é isso. É exatamente isso, tipo... Tem que matar. E aí, porra, aí é um erro desgraçado lá, mano. Pelo amor de Deus. Ave Maria. Mas aí, mais pra frente, meio que corrige um pouco, mas tá uma bosta. O lag está te fazendo perder XP? Exit lag reduz seu ping e deixa tudo... Mas enfim, eles entram na sala do Rei Demônio, começa a putaria e o Kazuma vai todo pimposo usar o espreitar no cantinho da sala. Mas acontece que a habilidade de espreitar não funciona em mortos-vivos, então um Green Reaper vê ele ali e passa peixeira no moleque. Indo pro pós-morte, o Kazuma é recebido pela Ares, mandando um monte de bênçãos nele. E ele fica todo deprimido, dizendo que é fraco e que não adianta mais ela bufar ele, porque assim que alguém morresse eles iriam recuar e cancelar o plano. A Ares diz que eles ainda não desistiram e tava bufando ele porque assim que a Aqua mandasse a ressurreição, ele já estaria preparado. O Kazuma então diz que isso não muda nada, porque ele disse várias vezes pra Aqua não reviver ninguém em hipótese alguma e bem nessa hora ele escuta a voz dela, mandando ele voltar. O Kazuma então abre um sorriso no rosto e antes de voltar, a Ares dá seu último conselho. Ela diz que o grupo dele não iria aguentar por muito tempo, então o único jeito dele derrotar o Rei Demônio é enfrentar ele sozinho no mano a mano. E o único jeito de fazer isso é o Kazuma se teletransportando junto com o Rei Demônio pra maior dungeon do mundo, o mesmo lugar que ele upou de nível junto com o Vanille e a Whis. O Kazuma então concorda com esse plano e antes dele finalmente voltar pra batalha, a Ares manda ele esperar e com um sorriso no rosto ela manda o herói Kazuma Satou derrotar o Rei Demônio. Quando o Kazuma volta, ele se depara com a Megumin ameaçando explodir a porra toda, enquanto a Darkness botava pilha na menina. A Aqua diz pro Kazuma usar o teleporte pra eles fugirem dali, mas o Kazuma diz que não vai fazer isso porque ele tem um plano. Ele explica seu plano pra Aqua e ela fica toda desesperada, perguntando o que eles vão fazer se der errado, mas o Kazuma diz que tá tudo bem, porque ele com certeza iria fugir se tudo desse errado. A Aqua então abre um sorriso e diz que é verdade. No fim das contas, o Kazuma é só um maluco fraco e covarde, mas ela sabe que no fim ele sempre consegue dar um jeito nas coisas. O Kazuma então vai correndo em direção ao Rei Demônio e a Aqua manda uma última magia pra enfraquecer os poderes do Mau, e no meio dessa putaria toda o Kazuma chega por trás do Rei Demônio e se teleporta junto com ele até a dungeon. Chegando lá, o Rei Demônio se pergunta o que caralho está acontecendo e o Kazuma se apresenta dizendo que é um aventureiro e que trouxe o Rei Demônio pra cá, pra eles saírem no mano a mano. O Rei Demônio estranha tudo isso e diz que vai se teleportar de volta pra lá, porque isso com certeza é algum tipo de plano pra ganhar tempo, e o Kazuma diz que não tem plano nenhum e mostra seu cartão de aventureiro pro Rei Demônio. Ele diz que é da classe de aventureiros, que é a classe mais fraca de todas e que os status deles são bem abaixo da média, e mesmo assim o Rei Demônio tava peidando pra um coitado que nem ele. O Rei Demônio então perde a paciência e vai pra cima do Kazuma, e o moleque simplesmente sai correndo. A batalha do Rei Demônio e do Kazuma é no mesmo estilo Tom e Jerry. Um maluco corre atrás do outro e depois de um tempo o maluco que tava correndo corre atrás do que tava perseguindo e eles ficam nessa putaria até o Kazuma ficar sem mana. O Kazuma então se esconde no fundo de um corredor da dungeon e enquanto o Rei Demônio se aproxima ele vê que não tinha mais jeito. Ele só tinha uma pedra de manatita e se ele usasse ela pra se teleportar de volta, provavelmente ele não teria mais chances de derrotar o Rei Demônio. O Kazuma então dá uma última olhada no seu cartão de aventureiro e vê uma certa habilidade. No seu cartão tava aparecendo uma magia em específico. Uma magia que ele presenciava todos os dias e por causa de uma certa maga maluca ele já tava mais do que acostumado com ela. O Rei Demônio se prepara pra dar o golpe final no Kazuma e quando ele vira no corredor ele se depara com o Kazuma preparando a magia explosiva. O Rei Demônio fica desesperado e até tenta convencer o Kazuma a largar a mão disso, dizendo que vai contar sobre os motivos dele atacar a humanidade, mas o Kazuma diz que não liga. Ele sabia que aquele ia ser o ponto final pra ele. Com aquela explosão, a dungeon desmoronaria e seria impossível a Aqua reviver ele depois daquilo, mas ele já tinha se decidido. O Rei Demônio então manda um raio no Kazuma, mas antes de mais nada o Kazuma usa a explosão e aniquila tanto ele quanto o Rei Demônio. Bom, se você foi um dos que viu os outros vídeos falando sobre o final, você deve saber que até aqui o negócio não foi lá tão absurdo de errado quanto eu tinha falado. Quer dizer, óbvio que tiveram alguns erros e eu tô explicando de forma bem mais completa, mas não foi isso que me motivou a fazer esse vídeo.
vídeo. E sim, essa parte que eu vou falar agora. O Kazuma acorda na vida após a morte e a primeira coisa que ele vê é a Aqua dizendo as opções que ele tem agora que morreu. O Kazuma diz pra ela parar com isso e dizer o que rolou lá no castelo, e a Aqua continua falando e diz que ele pode ir pro céu ou renascer no Japão como um bebê. Ela então não se aguenta e começa a chorar, e a Ares, que tava ali junto com ela, a abraça e o Kazuma entende o que tava acontecendo. Aparentemente o Kazuma tinha perdido seu corpo após a explosão, então não tinha mais como reviver ele. A Ares então abre um sorriso no rosto e diz que como ele conseguiu cumprir seu papel como herói e derrotar o Rei Demônio, ela vai conceder a ele umas opções especiais. A Aqua então na hora para de chorar e a Ares diz que ele tem 3 opções. A primeira é viver uma vida tranquila no céu. A segunda é voltar pro Japão com muito dinheiro, e ela até diz que pode fazer ele se encontrar com sua paixão naquele mundo. E por fim, a terceira e última opção, ele pode recuperar seu corpo e voltar para aquele mundo. A Aqua então abre um sorriso no rosto e o Kazuma diz que vai voltar para aquele mundo idiota, mas antes ele tem algo a discutir. Lembra que no começo do anime é dito que o Kazuma pode pedir o que ele quiser se ele derrotasse o Rei Demônio? Então, o Kazuma cobra isso. A Aqua e a Ares ficam com o cu na mão, porque sabe-se lá o que o desequilibrado do Kazuma ia pedir, mas o moleque dá uma olhada pra elas e diz que quer voltar para aquele injusto, cruel e maravilhoso mundo com aquela deusa que ele tanto gosta. Bom, e é agora que vem a temível parte que os acéfalos não conseguiram entender. O Kazuma não aparece naquele mundo com a Aqua, e sim com a Ares. Sim, ele meio que beitou todo mundo. Acontece que a deusa que ele tanto gosta era a deusa Ares e não a Aqua. Mas não, diferente do que muitos acham, ele não abandonou a Aqua pra ficar com a Ares. Literalmente, logo em seguida dessa cena, a Aqua desce do céu chorando, dizendo que o Kazuma abandonou ela e revela que com a derrota do Rei Demônio, ela ganhou o direito de ir e voltar pro céu quando ela quiser. E não é como se o Kazuma fosse largar ela lá, ele disse que tinha um plano pra resgatar ela depois. Enfim, o exército do Rei Demônio que tava atacando a capital começa a voltar pro castelo e eles se veem... Porra, essa parte aqui eu beitei um pouco, tá ligado? Pelo fator conteúdo. Mas tem um erro lá que é o seguinte, tipo, no roteiro eu só citava deusa. Eu acho que em alguma parte ficou trocada a Aqua pela Ares. Ficou trocada. Quando eu ia falar de um, era pra falar o nome da outra. Só que ficou trocada. Coisa, enfim, coisa de correção de IA é foda. Mas aqui eu zoei um pouco no final. Pra trás, assim, só tá rushado demais. Algumas coisas tem os erros ali, porque tem a narração que dá... A narração do roteiro que é resumida. E aí tem os cortes e os cortes que eu dou quando o áudio fica ruim. Aí às vezes corta alguma coisa. Mas no mais, assim, não fiz tanta cagada, não. Obrigados a se teleportar de volta. A Yun e o Kazuma usam o teleporte ali pra voltar pra Axel, mas a Aqua por algum motivo resiste ao teleporte e fica só o Kazuma e ela ali. O Kazuma pergunta por que ela fez isso e a Aqua diz que queria dizer algo pra ele. Ela então abre um grande sorriso no rosto e agradece ao Kazuma por tudo que ele fez. E o Kazuma diz que pela primeira vez ele sentiu seu coração palpitar pela Aqua. Bom, depois disso nós temos um epílogo que se passa no ponto de vista da Ares. Nele o Kazuma chega ali na sala dela mais uma vez e ela comenta que foi um saco pra ela conseguir voltar pro céu depois do pedido dele, mas que no fim das contas deu tudo certo. Ela pergunta pro Kazuma como é que estão as coisas e ele diz que tá tudo indo bem. A Megumi ainda tava lançando suas explosões diariamente, mas agora ela provavelmente tava usando o castelo do Rei Demônio como alvo. A Darkness estava bem ocupada administrando várias terras que a família dela tinha ganho, e também agora que ela derrotou o Rei Demônio, ela tava recebendo tantas propostas de casamento que ela até tinha se trancado em casa pra ficar em paz. E a Aqua tinha expulsado o Kazuma da mansão por ele ficar se achando, dizendo que tava montando um harém. A Ares solta um suspiro e diz que tá tudo bem, agora é só eles esperarem a Aqua reviver ele. Só que o Kazuma diz que não tá morto. A Ares fica confusa e o Kazuma revela que ele tinha botado um ponto de teleporte nessa sala e era justamente esse o plano dele pra salvar a Aqua. Mas ele nem precisou partir pra esse plano, né, pessoal? O Kazuma então se levanta e diz que já tá na hora dele voltar pra encher o saco das outras. Antes dele voltar, a Ares pede pra ele esperar um pouco e se aproxima dele. Ela então estende a mão até o Kazuma e manda uma bênção nele. E com um sorriso no rosto, ela deseja do fundo do coração que ele Porra, o Kazuma tá abençoado até a 7ª vida, pô. aproveite esses dias de paz nesse injusto, cruel e abençoado mundo maravilhoso.
E esse foi o final de Konosuba. Sim, a obra termina exatamente desse jeito. Um monte de coisas ficaram em aberto. Tem os mistérios do Rei Demônio, a filha dele, que é a última general que sobrou, ainda fica viva. Tem aqueles rolos com a Iris e, acima de tudo, o Kazuma tecnicamente não ficou com ninguém no final da obra. Mas ainda tem várias coisas que eu deixei de contar nesse vídeo, incluindo as short stories no final, que muitos dizem que é o momento em que o Kazuma e a Megumin de fato ficam juntos. Então se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre todos os mistérios de Konosuba, ou até mesmo com quem o Kazuma fica no fim de tudo, comentem aí embaixo. Até porque eu nunca quis de fato fazer um vídeo sobre o final, eu meio que me vi na obrigação de fazer isso para salvar os fãs de Konosuba da terrível desinformação. E só para deixar bem claro, eu não tenho nada contra nenhum dos canais citados aqui. Eu não conheço o dono deles e muito menos acompanho o canal de cada um. Mas esse vídeo meio que serve como um aviso, não só para quem fez vídeo do final, mas para todo mundo que faz vídeo pra internet. As pessoas realmente acreditam no que você fala por aqui, então como criador de conteúdo é importante você sempre ter uma base antes de falar as coisas, né? Afinal, tem muita gente que deixa de gostar de uma obra devido a um final ruim, e a gente não quer que isso aconteça com Konosuba, né? Aproveitando a deixa, eu não posso deixar de comentar de algo que rolou durante a produção desse vídeo. Na época em que eu vi esses vídeos, eu saí comentando em todos os canais sobre o final tá errado e tal. E um desses canais viu meu comentário, privou o vídeo e ainda veio me agradecer por ter avisado ele que as informações estavam erradas. Então, meu mano, Universo Nerd, um salve pra você, meu querido. Tu é uma pessoa incrível. E galera, passem lá no canal dele pra dar uma moral pro cara, porque eu garanto pra vocês que não é qualquer pessoa que teria a virtude que esse cara teve. Mas deixando isso de lado, o que vocês acharam do final de Konosuba? Acharam que foi legal, fraco ou que faltou alguma coisa? Comentem aí embaixo. Eu não sei vocês, mas pra mim foi o mais triste, cômico e épico final de todos, né? Mas antes de terminar essa bagaça, não podemos esquecer do famoso salve pros nossos. Deixar bem claro, eu não tenho nada contra nenhum dos canais. Pô, esses canais aqui, o que que acontece? Essas thumb clickbait aqui é o que mais prejudica. Porque um vídeo que tem 140 mil visualizações, ele é impresso, ele tem mais de 2 milhões de impressão. Aí, tipo, 140 pessoas que viram. Se o texto dentro tá errado, se tivesse certo, as pessoas que clicou saberiam que era só um clickbait. Mas as que não clicaram, que são a maioria, aí é que fode, porque passa muita desinformação. Essa parte, pelo menos, eu não errei. No final, eu zoei pra, tipo, ter engajamento e tal. E outras coisas são questão que resume demais a IA. E às vezes troca alguma coisa e passou imperceptível. Mas também não fiz tão errado, não. Só foi mais resumido. Mas os caras enchem muita linguiça, pô. Em resumo de história, tu demorou 7 minutos pra começar o resumo, cara. Se tu já mete direto pro resumo ali, daquele meio de introdução ali, era da hora o vídeo. E se vocês quiserem assistir esse vídeo aqui de baixo, pra vocês verem, comparar os erros e tal, é muito interessante, mas... Se vocês lembrar, né, que com esses vídeos de dopamina aqui, tu esquece tudo. Tu assiste o conteúdo, mas tu não lembra de nada. Tu pode reassistir esse vídeo aqui 500 vezes. Porque não fica a informação na cabeça. Essa questão da dopamina. Para conteúdo de educação mesmo, isso é uma loucura enorme. Mas assim, pro cara que assiste, isso aqui é maravilhoso. O cara sai dopado. Mas o vídeo é bom, parabéns pro cara. Eu tava errado aqui em algumas coisas e tal. Não vou fazer outro conteúdo corrigindo, nem nada, nem vou apagar o vídeo. Mas... Por isso que eu assisti esse aqui, porque eu tô uma preguiça desgramada de fazer um conteúdo novo sobre isso. E também para passar a informação correta aqui. Eu vi algum desses canais aqui e tal. Eu acho que eu vi algum vídeo desse e tal, mas o vídeo também era focado em fazer esse tipo de coisa, mano. Dar uma informação errada para gerar engajamento. Essa estratégia é muito usada. Os caras, por exemplo, tu tem credibilidade muito alta em Konosuba. Tu não pode fazer isso em hipótese alguma. Mas os caras são um canal de mundo geek. Eles estão pouco se lascando. Então, não é a base de público deles. Eles só querem visualização, cara. Então, é muito tenso. Mas aí tá um ótimo vídeo, caso lixo. Eu acompanho você há muito tempo aqui, eu acho. Só que não apareciam os vídeos, cara. Aí, esse mês aí eu decidi limpar o histórico do canal. E desfazer todas as inscrições. Aí de repente voltou a aparecer vídeo de canais que eu assisti há muito tempo, há uns 5 anos. E isso foi muito bom, porque minha For You tava muito ruim no YouTube, só recomendação ruim. E agora realmente tá vindo recomendações que eu gosto de ver. E o YouTube melhorou bastante. Mas sem dúvida esse aqui é o mais completo e mais correto resumo que tem aqui, eu acho, na internet.
Se pá tem outro, cara, mas eu que tava correto também. Só que ele não tem o preparo que esse vídeo aqui tem, tá ligado? É praticamente um Batman esse vídeo aqui, de tão técnica de edição aqui. Pra que tudo isso, mano? Pessoal, o conteúdo tem que continuar aí assim que é estouro. Esse vídeo aqui provavelmente vai fazer umas 300 mil visualizações. Eu espero, né? Se não morrer, mas eu acho que esse início aqui que tu enrola, isso aqui é de lascar, porque o pessoal é ansioso demais. Tinha que ter sido mais rápido aqui, ó. O motivo desse vídeo existir, ó. E no mais é isso, galera. Passa lá. Xinga lá, xinga lá. Se quiser dar strike, nós tá aí. Eu vou bater o strike no peito e chutar pro gol, malandro. Mas é isso aí, cara. Era pra ter botado o vídeo no 2x e não coloquei. Mas é porque tu enrola demais. O bicho é safado, o bicho quer dinheiro.